bem-vindos a mais um vídeo de validação. Hoje nós iremos validar a unidade 3, né, do nosso aluno Paulo Ricardo. Deixa eu só pegar a lista de requisitos. Essa unidade é um pouco maior, né, do que as outras, ela demanda bastante trabalho, né. Deixa eu só zerar aqui as validações, né, do último aluno. E hoje a gente vai passar um pouco rápido, porque as validações, né, como eu falei, essa unidade é uma unidade extensa, né, e bem complexa, e a gente vai apontar bem os pontos principais do que a gente precisa validar, né. A primeira coisa é se o arquivo foi atualizado, né. A gente vai vir direto no Spider, a gente vai abrir o arquivo dentro do Spider e vamos ver se ele foi atualizado. Lembrando sempre da nossa regra de validação, nossa regra de nomenclatura, né, que persiste. Vamos lá, validação, turma B, aluno 3. Opa, tem um erro. Só um minutinho, deixa eu só atualizar o meu Dropbox e já voltamos. Voltamos, né? Eu tive um probleminha de atualização do meu Dropbox, mas voltando à atualização, né? Voltando à nossa validação, né? A gente já percebe aqui que os arquivos foram feitos, né? O 310, 320, 330. Eu vou abrir a última versão, que é o 330, para a gente dar continuidade ao andamento das validações, tá bom? Que deveria ser o arquivo completo, e aí a gente começa a fazer a validação, né? Primeiro, nosso primeiro item é se o arquivo foi atualizado, então corresponde, né? Foram cadastrados componentes de custo conforme anexo, né? Foi solicitado que fosse decomposto o nosso custo do nosso operacional, né? E aqui a gente percebe que a gente tem o custo, né? Tanto em dólar quanto em real, né? Custo, imposto, taxa de imposto, taxa de financiamento. Então as componentes de custos estão presentes, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso, o valor está aqui, financiamento, rendimento a menos 1, beleza. Né, foram encontrados centros de custos financeiros. Os centros de custos, né, vamos verificar os centros de custos, que são o agrupamento dos nossos custos, das nossas componentes de custos, né, custo total, investimento, fluxo de caixa, imposto e taxa. Percebam que aqui está faltando os participantes, né? O imposto não tem participante e o investimento também está sem participante, né? Mas os centros de custos foram feitos, não estão corretos, né? Precisam ser ajustados até para das próximas aulas, quando a gente for fazer começar a fazer análise de fluxo de caixa, começar a fazer as análises, vai dar diferença. Então dá só uma ajustada nessa questão, tá, Paulo? Porque está faltando ali corrigir os participantes daqueles dois centros de custos, mas os centros de custos foram feitos, né? Existe um módulo 30, alocação. Vamos lá, voltar no gigante de atividades, né? Módulo 30, alocação de verbas, né? Um módulo de preenchimento das nossas componentes de custo, né? Um módulo de apoio para que a gente possa preencher com mais facilidade, né? Então o módulo existe, né? Eu não vou verificar campos, essas coisas, porque a gente está com pouco tempo, né? O módulo 35, né? Hoje é muita coisa para validar, que é o histograma de custo, né? Vamos lá, deixa eu só reduzir um pouco a minha imagem aqui, né? O histograma. Opa, deixa eu só verificar uma coisa, porque se há um histograma ele não pode ser cumulativo. Os gráficos de custo total, custo do projeto, tá, eu esqueci de anotar. Eu tenho que lembrar se o módulo 35. Vamos fazer só uma consulta aqui rápida no caderno de estudos, porque se eu não me engano o caderno de estudo prevê que não seja não cumulativo no módulo 35.
Deixa eu só abrir o caderno de estudos. A gente vai verificar, porque se tratando de um histograma, a gente não pode trabalhar ele como cumulativo, né? A gente não deveria trabalhar ele como cumulativo. Mas o caderno de estudo tem, a gente só vai confirmar o módulo 35. Né? Deixa eu só pesquisar aqui. 035. Módulo 35. Os gráficos. Não fala. Fala no grupamento, apresentando os atributos, códigos de dano. Eu devo montar. Tá. Aqui eu não falo, vou até pedir Marcos para dar uma revisada, né, para a gente dar uma olhada nesses gráficos aqui, né, os gráficos de centro de custos. Mas eu creio, por se tratar de um histograma, ele deveria ser mês a mês, né, mas o módulo existe e tal, está correto, né, verificar só os gráficos e a gente vai dar uma olhadinha. A composição de custo do projeto com gráficos acumulados, né, que é o 37. Os gráficos são acumulados, né? Então vamos voltar no Spider, né? O 37, os gráficos são acumulados, né? Aí sim, né, apresentando, né, o que a gente chama, né, da curva S, né, dentro do projeto, né? Aqui, como se tratam de duas moedas diferentes, a gente tem essa variação, né? O ideal seria fazer dois gráficos, né? Um com cada moeda, para a gente representar, né, apenas o que é dólar e o que é real, né? Porque senão a curva fica muito estranha, né? Fica um nível alto e um nível muito baixo, né? Porque a relação de proporção das moedas são diferentes, né? Mas o módulo existe, né? Aqui, voltando só no módulo 35, que isso está me incomodando um pouquinho do histograma, né? A gente, para ajustar, é só vir aqui, né? E a gente vir aqui e tirar não cumulativo, e ele automaticamente vai recalcular, né? Que esse aqui a gente indicaria o custo total mês a mês para a gente fazer os parâmetros, né? Aí a gente conseguiria ver mês a mês quanto que vai entrar, custo total. Lembrando que a gente ainda não começou a fazer análise de desembolso financeiro, né? Nessa unidade a gente está apenas inserindo os custos dos gastos, né? Mas a gente já vai começar a dar uma olhadinha, então sempre bom prestar atenção no modelo dos gráficos que a gente está trabalhando, para facilitar a nossa análise. Né, foram cadastrados recursos reutilizáveis de consumo conforme a tabela de construção. Né, a tabela de construção pede para que sejam mostrados recursos. Né, eu botei recursos, eu botei errado. Tá, os recursos, né, recursos humanos foram inseridos, os recursos de caminhão também, gerador, container, né, os serviços gerais foram inseridos, mão de obra, contrato, aluguel, né, a gente vê que tem, né, a gente pode, né, confirmar que foi inserido, né, os campos. Foram cadastrados centros de materiais, a gente vai agora nos materiais e vamos verificar se foi feito os agrupamentos dos centros de materiais. Né, os centros de materiais, insumos, equipamentos especiais foram feitos, né, os seus itens estão corretos, né, foram acrescentados, né, foram feitos certinhos. Então vamos lá, próximo aqui. O módulo 40, alocação de materiais na atividade, né, que é um outro módulo de apoio. Né, lembrando que aqui eles estão aparecendo todos dentro do Gantt de atividade, né? Lembrando que a partir deste mês, né, desculpa, no mês de outubro, né, que já mudamos de mês, já estamos em novembro, finalzinho de novembro, mas na data de gravação, no início dessa turma, a gente teve uma atualização no Spider e a versão que vocês utilizam hoje ela já permite a criação de layouts apenas nas tabelas que nós iremos usar. Por exemplo, essa é uma alocação na atividade, né? Faz sentido a gente colocar aqui, mas se fosse qualquer outro módulo de apoio a gente poderia criar apenas só
na tabela que a gente fosse usar. Por exemplo, aqui a gente poderia vir aqui e acrescentar uma tabela só para aparecer só aqui, né? E ela aparecia nos nossos módulos de visões apenas para a tabela aqui, para tabela. Né? Isso facilita nossos módulos de apoio e a contaminação da nossa área de trabalho, nossa área de layout, né? Que fica muito sobrecarregado. Vocês vão ver isso mais para frente quando começar a fazer, né, outros módulos de apoio, de análise. A gente vê que vai ficar muito sobrecarregado e a gente pode começar a destrinchar ou auxiliar os nossos módulos de acordo com o Gantt que a gente vai precisar utilizar ou a tabela que a gente precisa utilizar. Né? Para isso a gente vem aqui em Viewer, Other Viewer, Layouts, na página de propriedades, abre Tables, né, e habilita onde a gente quer ver. Né? Aqui está desabilitado, só ficou habilitado no Gantt atividade, né? Mas agora a gente já vê onde que a gente quer habilitar ou onde a gente não quer. A partir dessa versão nova de ela cria de acordo na tabela onde você criou, né? Ela habilita apenas na tabela que você criou. Por exemplo, se eu criar um módulo aqui qualquer no Gantt de recursos, ele vai ficar habilitado apenas para esse Gantt, né? Facilitando a criação de layouts específicos para essa modalidade. Por exemplo, vou criar um aqui agora, né, só para gravar new project teste, né? Agora ele aparece aqui e não aparece no Gantt de atividade. A gente pode procurar ele aqui, ele não deve aparecer, não apareceu, mas ele aparece sempre no Gantt de recursos, né, que eu fiz, né? Eu fiz, desculpa, no Gantt de recursos. Então isso facilita nossos Gantts, né, nossos layouts de apoio, né? A gente pode também habilitar ou desabilitar para aparecer. Isso facilita muito a nossa vida como planejadores, né? Layouts auxiliares para preenchimento, essas coisas, tá bom? O módulo foi feito. O histograma 45, histograma de material, né? Agrográfico com apenas gráficos de materiais água, né? Quantitativo direto e indireto, né? Vamos voltar no grande de atividade. Vamos abrir o módulo 45, histograma de material, né? Quantidade do projeto. Tá. Lembrando sempre da questão da nomenclatura dos gráficos, né? É importante a gente identificar, né, de forma bem clara para quem estiver olhando, entender qual o gráfico que a gente está observando naquele momento. Né? Aqui o Paulo ele fez um indireto, né? E o projeto total, quantidade de projeto total, ele identificou. Isso facilita, né, para a gente saber qual gráfico que a gente está olhando, o que, que a gente está vendo, né, no nosso Blaiel gráfico, né, do nosso módulo, né? E é interessante no nosso layout a gente deixar aqui, né, o que foi gasto, o consumido, né, principalmente nessa parte de histograma, deixar no split aqui do meio, né, para a gente verificar o que, que a gente precisa ou não apresentar para o nosso cliente, né, de forma rápida, sucinta. Né. O interessante é que sempre está acumulado ou o restante, aquilo que a gente precisa. Né, é interessante isso, tá bom? A composição 47, composições de projetos especiais, né? Que é os nossos objetos especiais, que são os nossos blocos, né? Um histograma, né, com os nossos blocos, né? Aqui tem os nossos blocos, né? Quando vai ser utilizado, quando vai ser montado, quando vai ser consumido. Isso é mais para a gente avaliar quando a gente vai precisar de cada bloco, beleza? Né, foram cadastrados recursos e mão de obras. Né, eu já olhei os recursos, na verdade eu olhei errado, eu olhei o recurso achando que eram materiais aqui em cima, que tem um erro de mão de obra. Mas foram realizados, né, o mão de obras, equipamentos e contratação de serviço, né, vamos até verificar lá de novo. Né, a gente tem aqui mão de obra, contrato e aluguel, né, contratação de serviço. A gente também tem os nossos materiais que eles tinham cadastrados, especiais, equipamentos e insumos. Né, eu inverti os requisitos, mas tá tudo ok, tudo certinho. Né. Foram cadastrados centro de recursos, né, que é o agrupamento dos nossos recursos. Vamos lá, os agrupamentos dos nossos recursos: mão de obra, contrato de serviço e aluguel. Né, foram cadastrados, a gente consegue avaliar o nosso centro de recursos, né, foram avaliados. Existe a alocação
de recursos RH e materiais. Vamos verificar se os recursos foram alocados e os materiais também. Para isso poderia vir de outras formas, né? Tem inúmeras formas de verificar isso, né? Eu posso abrir aqui e mostrar as atividades que estão aonde estão os meus blocos, aonde estão alocados, né? A mesma coisa para os recursos, eu posso abrir aonde ver onde eles estão alocados, né? Eu posso vir aqui, né? Vamos botar aqui um EAP por obra e abrir que eu vejo os recursos alocados. Posso vir aqui e mostrar slow material spend and material close aqui e mostrar os materiais, né, que estão alocados dentro daquela atividade, né, se for um material alocado dentro, eu posso verificar de múltiplas formas, e a gente verificou que existe sim a alocação dos materiais, né, e a gente verificar agora então o módulo 50, que é justamente a alocação dos materiais, né, que é a alocação, né, o módulo de alocação dos materiais. Este módulo de alocação de materiais ele deveria aparecer nos outros módulos, né? Que é um histograma de alocação de RH. Ele deveria pelo menos aparecer aqui para a gente poder verificar, né, o módulo aqui, né? Seria interessante, né, verificar isso certinho. Ele pede WBS, campo e campos específicos de recursos, né? Aqui, quando a gente abre ele aqui, a gente vê a unidade percentual, mas a gente não tem os campos realmente de recursos, né? Vamos ver os campos que foram criados para recursos, que geralmente é o que a gente usa no RH, que são, né, a nome, né, matrícula, né, salário, essas coisas básicas que a gente também não está trabalhando muito aqui nesse momento, né? Mas são esses campos, é uma tabela que é feita para preenchimento de stakeholders e preenchimento de dados e informações, né? Por exemplo, a gente pode usar e-mail, essas coisas para vincular, tal, mas assim, não é obrigatório, mas é um módulo que a gente usa como de auxílio, né? O módulo 55 é o histograma de recursos, né? Vamos abrir o nosso histograma de recursos, a utilização dos nossos recursos dentro da nossa obra, né? O montador e ajudante por hora, né? Os recursos por hora, quanto que a gente tem usado de cada ativador, né? O nosso histograma mês a mês, né? No caso, acho que aqui é semana a semana. Deixa eu só verificar aqui. Date. Tá, semana a semana, né? De utilização do nosso ajudante, do nosso montador. É interessante também nessa análise a gente colocar a barra de overbar, de sobrecarga de recursos, né? Que vai mostrar para a gente onde a gente tem picos de sobrecarga dentro do nosso projeto, seja de qualquer recurso, ele vai mostrar para a gente, né? Isso é interessante, a gente tem sempre no nosso módulo de visualização, de como a gente está trabalhando de histograma de recursos. É interessante a gente usar a barra de recursos também para verificar, né, para dar uma olhada onde a gente tem sobrecarga de recursos. Existe composição de carga, o módulo 57, né, o módulo 57, composição de centro de custos, né, beleza, né, aqui tem os centros de custos, né, por hora, horas de recursos, né, e é por horas de recursos. Tá, trabalho direto, indireto. Ah, tá assim. Trabalho direto, indireto, né? E o centro de custos das atividades. Não entendi. Esse daqui. Equipe de apoio, serviços gerais. Aqui são os itens. E aqui tá usando o centro de custos, o centro de recursos. Tá, entendi o que foi feito, não entendi os parâmetros, né? Mas tem que dar uma olhadinha para ver esse requisito dentro do que está pedindo no caderno de recursos. Mas
carga de mão de obra com gráfico entre os recursos da mão de obra. Ah, sim, entendi. Entendi qual é o requisito. Né? Sim, tá aqui, tá correto, né? Foi feito. A gente percebe que aqui não tá aparecendo os amarelinhos, nenhum rosto, né? Mas está aparecendo, deve estar embaixo da linha azul, né? Deve estar seguindo o mesmo traço. E o módulo foi feito corretamente, né? E por último é a variação das versões, né? Porque pede para ser salvo em 3 versões, né? Uma com os materiais, outras sem materiais, outras com recursos, para a gente começar a fazer, podendo fazer assim uma análise de risco, né, em 3 cenários, para a gente ver quanto que dá um custos, né? A gente pode vir aqui no Spider e abrir, né? A ferramenta já permite a vocês, mas a gente não vai estudar isso agora no curso. A gente vai falar sobre risco de 3 cenários. A gente pode vir aqui e começar a fazer uma análise de 3 cenários, né? Ou no caso uma análise de Monte Carlo, mas nesse caso a gente vai trabalharia uma análise de 3 cenários, né, com custo de materiais, com custo de operacional e com o custo total do projeto, né, para fazer variações, para fazer análises, né, a ferramenta nos permite fazer essa análise de risco em 3 cenários diferentes, né, com os nossos custos, né, o sucesso de probabilidade que a gente pode chegar dentro do projeto através dessa variação do nosso custo, da variação do custo dentro do nosso projeto. Entender os desvios, a gente vai estudar um pouco mais sobre, não estudar, mas passar um pouco mais sobre risco, né, variação, essas coisas, quando a gente começar a falar de desembolso financeiro, né, onde a gente vai aplicar, não chega a aplicar a técnica de Monte Carlo, mas a gente, né, inicia o assunto falando, né, das variações de consumo dentro do nosso custo, né, nas próximas unidades 4 e 5 a gente já começa a ver isso, né? Demais, o arquivo foi feito, né, foi validado, né, tudo conforme, né, tem aquela observação, né, dos centros financeiros que está faltando, né? Isso vai dar diferença lá na frente quando a gente for avaliar o nosso projeto. Então é sempre bom dar uma observadinha e corrigir os nossos erros, né? Mas pouca coisa, não tem muito a acrescentar, né? Assim, é bom a gente entender o conceito, ver o que a gente precisa no nosso dia a dia, ver o que realmente a gente vai apresentar, o que a gente quer mostrar para o cliente, aonde a gente vai mostrar para o cliente, o que são planilhas auxiliares, o que são layouts auxiliares, né? Isso faz parte do nosso dia a dia de produção, nosso dia a dia de trabalho, e faz parte né, do conhecimento do gestor, sabe, entender todas as áreas. Então é sempre bom a gente verificar o que a gente precisa apresentar, o que a gente não precisa, beleza? Eu acho que é isso. Vamos para a próxima, né? Uma unidade complicada essa, cansativa, muito recurso para alocar, é muita coisa para inserir, mas o trabalho está sendo feito, está sendo concluído. Qualquer coisa é só chamar, qualquer dúvida é só avisar, né? Sempre bom dar uma olhadinha nas validações dos outros alunos, que às vezes a gente esquece de passar alguma coisa, né, e acaba passando, vendo no outro um erro no outro, né, ou vendo uma possibilidade de falar sobre um assunto em outros vídeos, né. O Marcos fez um vídeo bem legal aí do Rico, então é sempre bom dar uma olhadinha, beleza? Até a próxima, então, vamos lá, pra cima.